Boa noite. Vou colocar aqui. Olá, Paulette. Boa noite, querida. Hoje a gente vai conversar com o professor Diego. Ele vem falar com a gente sobre um assunto super interessante e que a gente nem nota que a gente faz. Oi, Adriana. Oi, Maria. A gente nem nota que, na verdade, a gente está mandando para o cérebro da gente uma mensagem errada. Ele já chegou e eu vou chamar ele agora para a gente começar essa conversa que vai ser muito interessante. O pessoal está chegando ainda. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo bem. jóia. E aí, como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo bem. Estamos em lockdown ainda, né? Tudo fechado, preso em casa, esperando para ver Imagina. o que, né? Esperando a vacina finalmente para ver se a gente começa a abrir, né, as portas e poder viver uma vida mais tranquila, mais normal, sem muita paranoia, né? A Tá todo vacina, mundo. a vacina, na verdade, chegou, né? O problema é a É, quantidade que não dá para todo mundo, e nem todo mundo, é, né? e Mas quando eu parece que digo há uma esperar a tranquilidade maior vacina, agora. quando eu digo esperar a vacina, eu estou falando em relação a ela chegar para nós, né? Aqui em casa, Isso, por exemplo. isso. Mas a Aham. gente sabe que já se foram vacinadas muitas pessoas aqui no Reino Unido, né? Já mais de 4 milhões de pessoas foram vacinadas. E Que as coisas bom, estão andando. Daqui a pouco a gente chega lá, não é? que Oi, Ana bom isso. Maria. Veja só, eu estava explicando aqui para as pessoas quando você ia entrar ainda, que a gente resolveu conversar, porque o que acontece? Eu assisti uma live do professor semana passada, se não me engano, me corrija se eu estiver errada, e, Certinho. né, a conversa era sobre essas frases de efeito que a gente ouve tanto e que a gente fala tanto também, né? E que no fim das contas, se a gente prestar muita atenção, a gente está dando ao nosso cérebro uma mensagem errada, né? A gente está passando para o cérebro uma mensagem de falha e não uma mensagem de sucesso, né? Isso. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse, professor, para se alguém ainda não lhe conhece, eu acho difícil, e aí a gente vai entrar nesse assunto que é bem interessante. Vamos lá? Vamos sim. Gente, tudo bem? Eu sou o professor Diego, professor de Língua Portuguesa e Redações. Mas Uhum. também há 10 anos eu sou coach formado, né? Master coach, porque eu terminei a Aham. formação pela Sociedade Brasileira de Coach, com um certificado, inclusive, internacional. Uhum. Uhum. E essa história desses mantras do fracasso, eles me atingem por causa do coaching. O coaching, Uhum. e muita gente agora se intitula coach, né, Cássia? Ah, Muito, eu não me importo muito. com isso. Eu acho que se É. você souber treinar um gato, aí dormir Aham. num certo lugar, você pode chamar que você é um coach de gato. Não tem problema nenhum. É É verdade, é uma, verdade. é uma palavra em inglês que significa treinador. Não, eu não Treinador, vejo problema. exatamente. Não É, tem eu, problema. Mas assim, oi, Marcelo, o que é que acontece? A gente Oi, sabe, Marcelão, tudo bem? Marcelo é bom de frase, o bicho é bom de frase. Marcelo é ótimo nessas coisas, mas o que eu quero dizer é assim, a gente sabe que se você conseguir treinar seu gato, você é um coach, tá certo? Pronto, Do gato. isso. Mas a gente sabe que dentro, que a palavra coach é uma, na verdade, é um guarda-chuva que engloba tantas outras especializações, né? Isso. Você é coach, nem sempre você o que você estudou talvez não sirva para mim, né? Isso. Porque tem Exato. coach de vida, coach de emagrecimento, Tem coach de negócios, por tem exemplo, coach de isso. financeiro, né? Quando você faz o Master Coach, você acaba fazendo o Life Coach, que é o da vida. Aham, Você faz o Business Coach e ainda tem o Coach Carreira, que é de carreira. E aí, no uhum, final das contas, você é um Master Coach que você consegue abarcar várias áreas ao mesmo uhum, tempo. Isso no curso de formação. Mas por sei. que eu me referi a coaching em si? Porque Aham, hoje em dia, qualquer frase de efeito, a pessoa acha que é coaching. É de coaching, é uhum, sobre coaching, né? Vai lá que aham, você consegue, o tempo é o seu aham, maior aliado, levanta e é, faz, essas coisas assim. é. Uhum, Não é? Agora, o mais legal que eu acho é que muitas pessoas usam as frases e o que me incomoda é que, como professor de língua portuguesa e coach também, o que, que acontece? Quando você junta os dois, muitas vezes o comando que você está dando é errado. Porque, exatamente. porque se a gente deixar claro assim para a pessoa, Cássia, na cabeça da pessoa, é o seguinte:
Vamos pensar um pouquinho. Olha, o cérebro é uma máquina fantástica humana. É Aham, a melhor máquina humana do mundo. Eu verdade. digo máquina humana porque nós criamos máquinas. E o cérebro é a maior delas, a Uhum, melhor delas. E ele é o seguinte, ele obedece você sem reclamar. Ele é, por isso que uhum, eu chamo de máquina. Se você disser para ele assim, cara, eu dou conta de subir naquela árvore, ele pode não dar conta hoje, mas ele vai uhum, arrumar um jeito de você subir naquela árvore. uhum. É fatal. Ele vai fazer, ele vai te trazer recursos, ele vai te trazer Sim, vontades, ele vai te trazer expertise, ele vai te trazer pessoas aham, que vão fazer com que você aprenda a subir naquela árvore. sim. Legal. Mas também se você disser para ela, para o seu cérebro e para você, isso aí eu não dou conta de fazer não. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu não aprendo inglês. Inglês é uma língua É, difícil. Você ficar repetindo essas coisas para você, o que o seu cérebro vai fazer? uhum, Tudo bem, você não aprende inglês. Aí um dia uhum. uma pessoa chega para você e fala assim: tem um curso de inglês que é muito legal aprender, você aprende brincando, bora Opa, fazer? Aí a pessoa, vou fazer com você. Mas dentro da cabeça dela tá, eu não aprendo aham, inglês. Aí o cérebro dela deixa, o jeito é fácil? É, mas você não aprende inglês. É o que nós chamamos de mudança de uhum. mindset. É você pegar o mindset que Exatamente. você tem e transformar esse mindset, que é Treiná-lo, muito né? maior do que só ter pensamentos positivos. Tem um livro, lembra do Aham, livro do pensamento positivo, né? Que é O aham. Segredo. O Segredo, ele mais ou menos, entre aspas, prega isso. Isso, é Né? verdade. E é um livro que é engraçado que todo mundo. Ele ficou famoso há um tempo atrás, há uns 5, 6, 8 anos, mas tinha um Aham, cara chamado Napoleon Hill, eu americano, sei. Aham, e ele já escrevia sobre o poder da mente em 1940, 50, então aham, é uma sim, coisa muito doida. Então, é. na verdade, Eu- assim, a gente não está falando aqui de magia, não é isso, Não, é não. você poder se programar para fazer. Olha só a diferença, É não é? verdade, porque o que é que acontece? A gente também tem que treinar o cérebro, né, Diego? Tem, claro. Você não consegue fazer as coisas simplesmente porque você tem vontade. Às vezes você até tem vontade, mas você não programou o seu cérebro para isso, porque a gente É tem isso. muitas memórias limitantes, que também está muito na moda, né? Muito Essas exato. memórias limitantes, elas limitam a gente, né? Elas deixam a É, gente preso e a gente não consegue é, performar da maneira que deveria, né? exato, exato. Então, lembrando da tua live, é, vamos falar sobre o mantra para o fracasso, que é o mais conhecido e foi o que você puxou a live com ele, que eu adorei. Porque eu nunca tinha Hoje, pensado nisso, mas é verdade, é verdade. hoje em dia se fala muito isso. Esse negócio de falar e tá tudo bem. Se a pessoa não É. quiser fazer tal coisa, tá tudo bem. Se ela quiser ser Uhum. vegana, tá tudo bem. Se ela quiser, por exemplo, sei lá, ficar deitada no sofá o dia inteiro, é uma escolha dela, ela tem as Tá consequências tudo e, bem. e tá É. tudo bem. E na Uhum. verdade, quando a gente fala isso para outra pessoa, parece que você concorda com que Uhum. ela seja o Sim, fracasso. sim, sim. Parece que você é um mantra que você repete para você mesmo e está tudo bem, que te permite, por exemplo, ou sair de uma dieta, ou parar de fazer aquilo que você estava fazendo para performar, inclusive na sua vida profissional, Uhum. e vai estar tudo bem. Vou tirar um ano sabático para mim, porque eu não aguento, estou trabalhando muito, e vai ficar tudo bem. Na verdade, não vai ficar tudo bem. Não vai, é. Porque quando você vai tirar um ano sabático para você, ele é planejado igual. Ele é uma Exatamente. parte do seu trabalho. Você vai suspender o que você faz para fazer outras coisas. Não é que você vai Uhum. ficar à toa. Ano sabático não é ficar à toa. Não é É isso, exatamente. aprender com o ócio, né? É É. aprender com algo completamente diferente daquilo que você faz no seu dia a dia. É mudar a Uhum. sua rotina. E quando você fala, eu vou tirar um ano sabático e está tudo bem, parece que é aquele mantra que você vai usar para dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser. E todo Está mundo tudo tem que bem. aceitar o que Exato. eu faço. Imagina, tem que aceitar porque é minha opinião, que é outro mantra desgraçado. Essa É. é a minha opinião, você tem que respeitar a minha opinião. E É você uma. não muda, né? Você empaca naquela opinião. Exato, eu não tô preocupado com o outro aceitar ou não a sua opinião. Eu tô preocupado com você que fala isso. Quando você Uhum. fala assim, olha, essa é a minha opinião, e aí parece que acabou a discussão ali porque eu não posso ir contra a sua opinião, Aham. Aham. você se bloqueia a qualquer crescimento do mundo. Você se Uhum. bloqueia a ser melhor.
você se bloqueia, inclusive, a ouvir alguma coisa com a qual você não concorda e tenha mais argumento ainda para negá-lo. Porque você fala a minha opinião, então nada do que eu disser para você vai Vai funcionar, porque mudar. você é fanático. Quando você Uhum. fala isso, você prova para mim, eu sou fanático. Isso. Exato, são os extremos, né, Diego? Que não é Exato, legal. exato, É exato. verdade. Então, por exemplo, esse de você falar é a minha opinião é péssimo, porque é uma coisa assim que você bloqueia mesmo qualquer tentativa de crescimento. Imagina, olha o que se eu falar para você, Cássio, vamos bloquear qualquer tentativa de crescimento minha. É minha opinião. Você fala, Diego, olha, eu acho que você fala demais aí no seu Instagram sobre algumas coisas e é muito bruto ao falar dela. Mas é minha opinião. Ou seja, eu não estou nem aberto a mudar de alguém que está me chamando a Exatamente. atenção que eu estou sendo grosso, que eu estou sendo não gentil, que eu estou sendo deselegante às vezes e eu não estou percebendo. E quando eu falo, é meu jeito de ser, que equivale à minha opinião, né? Esse é meu jeito de ser. Como se a pessoa tivesse que aceitar como você simplesmente porque você quer ser ignorante, vamos dizer assim. Exatamente. Ou porque você é tão limitado que você acha que porque você tem aquela opinião formada, você não tem o direito de mudar. Ou você não Exato. pode mudar, né? É o chamado gênio forte. Fulano de tal era mal educado, a gente chamava aquele menino de gênio forte. A gente sempre foi de dar eufemismos às coisas. É Né? verdade. A gente sempre foi dado a apaziguar, amenizar, né? Sim. As coisas que são. Que o menino ali tem um gênio forte. Ele não tem um gênio forte, ele é mal educado. É E você verdade. passa a mão. Então, E essas em inglês, coisas. você deve saber, em inglês o termo é muito interessante até, porque a gente aqui diz sugar coating, né? Você coloca um casaco, uma Um casaco cobertura de açúcar, Isso, né? Para Você, disfarçar a coisa ruim ou a coisa errada, enfim. Né? É verdade. E para o nosso entendimento, colocar açúcar é pior ainda, mas tá bom. Pior ainda, exatamente. Mas eu entendi, é tornar doce aquilo que não é tão palatável, né? Exatamente, é Exatamente. verdade. Então, eu estava vendo André Burgos, hoje ele escreveu, acho que foi no seu post da live, que ele falou assim, tem um mantra que é bem conhecido, assim, que o povo fala muito, que é o só hoje, né? Então, come só hoje esse bolo, né? Só hoje. Principalmente para quem tá de dieta, né? Eu anotei esse só hoje. Esse só hoje, eu anotei o só hoje, mas junto com eu me permito. Eu me permito, é outro. Cara, eu me né? permito é outro mantra que você vai ser fadado ao fracasso. Se você usar, é verdade. você vai ser um fracassado. E eu não estou fazendo aqui, você fica falando isso, parece que nos atinge. Mas é para isso mesmo. Bem, eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça, não. Eu vim aqui fazer o contrário. Olha o título da live. Mantras para o fracasso. Quando você fala, eu me permito só essa fatia, ou eu me permito qualquer outra coisa, sem ser simplesmente dieta. Sem ser Mas dieta. Você se permitir, por exemplo, hoje eu vou me permitir não trabalhar. Imagina se o seu marido chega para a empresa dele, não, hoje eu me permito uma folga. Peraí, tá louco? Ia ser difícil, é complicado. Tem coisas que nós somos obrigados a fazer no nosso dia a dia. Arrumar a sua casa, arrumar a sua cama. Se você se permitir não fazer isso num dia, você está vivendo num lugar porco, sujo, desarrumado. Se mas a minha opção foi essa. Ótimo, então não diga que você se permitiu isso. Diga simplesmente que você quer que seja assim. Porque aí você pelo menos assume a culpa de algo ruim. Porque quando você fala eu me permito, o que você pensa quando você fala eu me permito? Que é bom. Parece que é bom, exatamente. O problema do mantra do fracasso é que ele se veste de coisa boa e ele te traz algo ruim. Esse de só hoje é tão terrível, porque a gente sabe que não é só hoje, né? A gente não sabe, a gente sabe que esse só hoje acontece todos os dias, sabe por quê? Porque todo dia é hoje para você. Exatamente. E aí você não consegue, porque você está sempre mandando você está sempre mandando a informação errada para o seu cérebro, né? Você não vai conseguir. E outra coisa, só hoje, porque tem algumas frases dessas que remetem não só a coisa boa, mas a licença. Eu estou lhe dando a licença, eu lhe autorizo. É uma autorização para você fazer errado, ou para você continuar falhando, ou para você comer, né, comida que não deve. Isso. Beber. O pessoal usa muito para beber, Sim. né? Esse final de semana eu vou me permitir, porque
eu sou filha de É. Deus. Aí começam umas frases Eu que você não mereço, pode ir porque eu contra. mereço. Eu mereço, lutei muito o É. ano todo, não vai me fazer Uhum. mal sexta, sábado, domingo, eu beber, porque são 3 dias em 365 que eu fiquei limpa. Tá, eu concordo com tudo que você disse, menos não vai te fazer mal. Uhum. Por quê? Sim. Bebida alcoólica, ela vai te fazer mal. Uma coisa é você É. falar, eu sei que vai me fazer mal e eu vou tomar. É uma coisa. Beleza? Uhum. Agora, não se engane, porque quando você manda esse mantra para você, o que acontece com você? No outro final de semana, você está fazendo a mesma coisa. E no outro Claro que final de sim. semana, a mesma coisa. Aí depois você aumenta de quinta para domingo, porque, afinal de contas, eu nunca me excedo. Eu sempre tomo 2 ou 3 É, não, tacinhas. exato. É. Então, É aí verdade. vira isso. Esse eu me permito, né? Eu mereço, é complicado, né? Principalmente a gente que é do universo da dieta, né? Da mudança de estilo de Isso. vida, Vamos lá. a gente não pode assumir para a gente esse tipo de mantra, né? Porque você nunca vai conseguir alcançar o seu objetivo que está lá na frente, de perder peso, de ficar mais forte, né? De criar seus músculos, não vai. O que eu mais vejo é frustração, por exemplo, depois de uma saída da dieta, com essas Uhum, frases lindas de efeito, porque aqui está frio e aí eu vou me permitir um vinho porque está frio. Ou vou comer uhum, queijos só hoje porque me deu vontade e, afinal de contas, eu posso comer um queijinho. E a pessoa é intolerante a uhum. queijo. Não faz sentido algum isso. Aí o que É acontece? O que a verdade. gente mais vê, Cássia, é que logo depois mesmo, há um arrependimento Uhum. brutal e uma dificuldade Sim. maior ainda de voltar para a linha. Sabe É por quê? verdade. Porque, na verdade, é um trem que está andando a toda velocidade numa linha. E você decidiu pular Aham. do trem uma vez. Sim. Decidiu pular consciente, feliz, eu me permitia só hoje, eu mereço, e você pula do trem. Quando você vai tentar voltar, o trem ainda está passando. Então você se machuca, aquilo vai te fazer mal. Uhum. E aí, quando É você, verdade. depois de 4, 5 meses, você fala, poxa, mas eu estou seguindo tão certinha a dieta e eu não perdi Uhum. 10 quilos que a fulana falou que perdeu, que é outro erro, você se comparar com outra pessoa. Uhum. Mas aí você vai ver e fala, tá bom, mas quantas vezes você saiu da dieta? Ah, uma Aham. hora ou outra, no final de É semana ou outro. pouquinho. É. Não faz sentido. E essa Diego, permissão não vira mais exceção, né? é verdade. Quando você ainda não era carnívoro, né? Quando você Ah, ainda tinha a sua dieta tradicional e você estava com sobrepeso e cheio de problemas de saúde, o que é que você dizia? Qual era o seu mantra do fracasso naquela época? cara, para mim, eu falava assim, Hum. quando eu completar 30 anos, eu vou fazer dieta. Aí com Uhum. 30 anos, 32, feliz por estar comendo, eu falava, com 40 eu vou 40 anos, acho que 40 anos deu certo. Comer 40 anos o que eu quero e vou comer É, 40 anos ruim, porque eu achava que a dieta saudável sim, tem que ser vegetal e ruim. eu sempre odiei vegetal. Então, Uhum. meu maior mantra é, quando eu tiver tantos anos, eu Eu vou me. começo. É, Uhum. é marcar um prazo para começar. E eu aprendi que eu tenho que começar agora. Claro. Entendeu? Eu aprendi o seguinte: se a pessoa me pergunta hoje, Diego, estou querendo fazer a sua dieta mês que vem, eu falo, não vai adiantar. Então não vai dar certo. Porque você É tem que verdade. começar agora. Você olha para sua casa, você É. não precisa jogar fora. Se as pessoas da sua casa Uhum. ainda comem, mas você pode olhar para sua casa e falar assim: o que for de animal aqui eu vou comer. E pronto. Uhum. Agora, aí o que acontece? Eu sempre protelei e sempre Uhum. achava, pior de tudo, Cássio, eu achava o seguinte: olha que mantra desgramado. Eu achava Uhum. o seguinte, que era melhor eu ser um doente e comer aquilo que eu gosto de comer, do que ser uma Uhum. pessoa sã e Sem passar o poder resto da fazer o que vida gosta. Mas comendo isso, algo que eu não muita gosto. gente, Diego, tem esse mantra, muita gente. Eu acho E que a maioria, esse mantra é o que move a vida. o meu mantra, sabe qual era? O meu mantra era assim, quando eu tiver 50, eu me preocupo. Porque eu sou muito nova, eu tenho 20, eu tenho Isso. 17, eu tenho 21, e isso não, agora eu vou curtir. Quando eu tiver mais velha,
aí eu vou ver o que é que acontece, né? E Isso, a Leandra está aqui dizendo que o mantra dela era: eu só cuido da alimentação quando a minha saúde exigir. E a é, gente vai dizendo essas coisas para a gente, né, durante a vida. com E certeza. vai construindo uma. Eu não sei se é um lugar seguro para quem, por exemplo, principalmente no universo da dieta, né, para quem gosta de comer, muitas pessoas acham difícil e só descobrem que não é difícil quando a gente para de comer carboidrato, né, quando a gente Eu diminui gosto, bastante. eu gosto muito da imagem mental da torre. Toda vez que você cria para Aham, você um mantra desse que te leva ao fracasso, você está construindo uma aham, torre cada vez mais alta e você a constrói de cima para baixo e você está lá em cima. uhum, Então você cada uhum, vez colocando um tijolo a mais, um quarto a mais, um andar a mais. Quando você se percebe ali, você está uhum, muito alto. Então sim, a descida é mais difícil, ela sim, é mais dolorosa e você vai verdade. cair dali, porque quando é por doença, é literalmente você Uhum, cai, não tem jeito. E aí você cai em si. E aí a subida para uma outra torre melhor, menos negra, uhum, mais feliz, a construção de um castelo, vamos dizer, ela é mais aham, demorada, porque ele tem que ser maior, ele tem que ser mais seguro. Então é difícil mesmo, é muito fácil você falar. Aqui, o pessoal estava comendo aqui em casa um pouquinho antes da live, tinha bolo, uhum, tinha um monte de claro, salgadinho, tinha um monte aham, de refrigerante, e eu comendo meus hambúrgueres, entendeu? uhum, E aí é muito fácil pegar um pedaço de bolo daquele e falar: ah, cara, tem 2 anos que só eu hoje, faço, uhum, carnívora, esse bolo entupido de manteiga não me fará mal. Tudo bem, uhum, vai dizer para mim, não vai me fazer mal? Vai, cara. Eu era claro que diabético, sim. aquilo lá vai subir minha insulina, não é metabolismo, não Exato. existe essa história É, de não vai me fazer mal, não entendeu? existe. É porque é química, né? Nós somos química, É química químico, pura. exatamente, exatamente. É. Até o sentimento é químico, cara. É muito Uhum, doido isso. É. é verdade. Mas, Diego, quando você saiu da sua dieta antiga, tradicional, e entrou para o carnivorismo, Aham. você, como foi que você educou o seu mindset para deixar tudo para trás e comer somente comida de origem animal? Então, olha só, eu sempre dei aula na minha vida, né? Então, eu sempre fui Uhum, professor e me orgulho de dizer que eu sou professor de multidões. Então, eu sempre dei aula, por aham, exemplo, aqui em Brasília, e no Brasil, né, eu inventei um aulão de aham. madrugada que a gente chamava de Lu Aula. E a gente chegou a Legal. ter no aula, por exemplo, 5.000 pessoas no mesmo lugar. Uhum. Então, é um show de música sertaneja, na verdade. Então, o que acontece? A gente fazia isso, eu me fantasiava. Então, eu gosto Uhum. muito dessa empatia que eu tenho com o público. Sim. E minhas redes sociais sempre foram muito grandes, assim. Eu Aham. considero grande porque quando eu era professor e sem a dieta, tinha 13.000 alunos aqui. Você sabe o que é ter 13.000 alunos numa rede? Só alunos, só, só falava de Claro. português. Comecei a Aham. dieta e começou a entrar ah, a pessoas da dieta. Então, só para a gente situar Uhum. no momento exato. Sim. O que acontece? Eu sempre fui gordo, então a minha aula girava em torno de ser gordo. Então eu fazia Uhum. piadas de gordo e falava, olha, os Uhum. marombados tudo aí, olha, eu falava mal de quem malhava. Os marombados tudo aí fica na academia e eu no boteco. Enquanto eu tô lá comendo e bebendo, o otário tá na academia. Eu falava isso. Olha é a cabeça da gente, É o como é, contrário né? de tudo que eu falava. Então eu falava o seguinte, você come Uhum. salada, você é otário. Mas eu sempre gostei de carne. Então, o meu Uhum. prato era basicamente um monte de arroz e um monte de carne Aham. com gordura. Aham. E o caldo da carne nesse arroz, e eu ainda voltava Claro. o arroz para a frigideira e voltava da frigideira com a gordura no arroz. Bom, Uhum. eu peguei esse mindset e mudei o mindset na hora. Na minha cabeça, eu lembro fatalmente, naquela semana, inclusive, que eu estava lendo Aham. Tal Baker, Paul Saladino, que são os grandes expoentes Aham. mundiais da Sim. dieta carnívora. Sim. Eu lembro que eu estava lendo, cara, agora eu só vou falar de carne. Eu ficava imaginando, falei assim, imagina eu entrar numa sala de aula e falar, eu só como carne. Imagina eu entrar, eu só consumo produtos de origem animal. Imagina eu falar isso, todo mundo duvida, duvida, duvida. Só que, Aham. Cássia, eu nunca pensei em emagrecer. A ideia de Uhum. começar a comer carne era para melhorar a minha saúde, que era péssima. Aham. E os relatos que eu lia eram, você não vai ter mais pressão alta, você não vai ter mais diabetes tipo Uhum. 2, você não vai ter gota, você não Sim. vai ter dor de cabeça, você não gripa. Eu falava, cara, isso é É mentira. verdade. Vou ter que testar em Aham. mim. Aí saí testando. Cara, eu entrava em sala de aula e só falava disso.
E era Uhum. visível assim, semana após semana eu estava mais magro, mais forte, semana após semana. 6 meses depois eu Aham. tinha 60 quilos. Então, o meu mindset foi construído no contrário daquilo que eu dizia, mas eu usei as minhas redes, os meus amigos, as pessoas que eu Aham. falo aqui, que eu falo, chamo de amigo, porque eu converso com as pessoas Claro. aqui Aham. como se fossem pessoas que eu conheço. Por exemplo, eu já falo do seu marido quando for aí, eu vou conhecê-lo, a gente já até combinou um churrasco, beleza. Claro. Porque a gente é assim. Então, é, Uhum. eu sempre fui uma pessoa comunicativa, essas coisas todas, e eu usei a Aham. comunicação. E eu tenho uma amiga minha que é psicóloga e fala assim para mim: Diego, você É. usa a sala de aula como um grande divã, você é foda, porque você chega lá e fala dos Claro. seus problemas e fala das Uhum. soluções dos problemas como se eles É estivessem a aí, melhor aí coisa que todos você nós. pode fazer, Muito né? É a melhor. melhor coisa. E eu sou um cara autêntico. Por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, se eu tivesse comido um pedaço de bolo ali agora, por exemplo, com Aham. certeza eu ia falar para você, olha, em primeira mão, comi um pedaço de bolo ali cheio de manteiga, É, não aguentei. Não ia ter problema nenhum eu claro. falar. Não estou falando um problema Uhum. metabólico. Mas qual é o problema, por Uhum. exemplo, de eu falar? Para mim, nenhum. Então, o que, que eu fiz? Eu usei as minhas redes como Uhum. apoio psicológico para isso. Sim, claro. E aí comecei a falar só de carne. E falava das benfeitorias que eu estava sentindo, como eu estava me sentindo. Aí vinha aquelas perguntas que até hoje me fazem. O que, que você come no café da manhã? É, Aí eu exatamente. sentia A prazer em falar primeira bacon, pergunta. cara. Eu como Sempre gordura. perguntam isso. Não pergunto toda hora. O que, que você come no café da Aham. manhã? Porque a pessoa só pensa em pão com É. manteiga. E eu falo bacon, Eu, ovo, carne, eu me lembro, rabada. isso é um bloqueio, um bloqueio assim surreal. Todo mundo vem me perguntar também isso. Mas o que é que você come no café da manhã? Bem, eu não faço o café da manhã porque eu não gosto de café da manhã. Então eu sempre pulo e faço um jejumzinho natural. Mas todo mundo se Se tiver que preocupa muito com tomar, esse café da manhã. e se tiver que É, tomar, vai ser dentro exatamente. da sua dieta, não tem problema. Agora, o que mais me choca, Claro. de que região você do Brasil é? Eu sou de Recife, Recife, pronto, de nordestina, Pernambuco. perfeito. Aham, sim. Quantas vezes na sua cabeça, quando você era pequena, as pessoas iam para um mercado municipal e comiam Aham. buchada, mocotó de Oh, manhã? sempre. Sempre. Olha, em Recife é normal você comer carne de manhã. A gente, É, por ué. causa do, sabe o cuscuz? Lá se come Aham, cuscuz com carne. com galinha guisada, com bife com molho, né? Carne Com, de com, panela, é isso. com chambaril. Ué, lógico, é. Exato. É. Isso. E aí, por exemplo, o que acontece? O que mais me choca hoje, você vê como é que o mundo muda desgramadamente. Minha mãe é Aham. nordestina. Meu Aham. pai é espanhol, mas espanhol de uma Sim. parte, que eu digo uma parte pobre, né? Porque ele foi pobre quando criança. Então, o que, que eles comiam? Aham. Carne, cara. Era o que É. tinha. Pão era caro. Aham. O trigo na Segunda Guerra Mundial era caríssimo. Meu pai passou pela Segunda Guerra Sim. Mundial. O trigo era Uhum. caríssimo. Então, o que, que acontece? Ele não tinha acesso a pão. Ele tinha acesso a carne. E aí ele comia carne. Interessante. Então, lá na minha casa, fritar carne de manhã para comer era normal. Minha mãe fazia frito. Só que ele botava lá ou cuscuz, igual você está falando, ou cuscuz de Aham. arroz. Lá no Maranhão tem muito cuscuz de arroz. Aham. Ou então colocava uma farinha que chama farinha de puba junto com a Eu carne sei qual é. Aham. para fritar uma grossa, né? Quebra-dente, que chama Uhum. quebra-dente. Então, o que acontece? Eu sempre fui acostumado a comer carne de manhã. Aí, de repente, me vejo alguém me perguntando o que, que você come de manhã. E aí, uma pessoa, aí eu vou ver, a pessoa é nordestina, cara. Aí eu falo, É meu fogo, amigo, né? como que o seu avô comia de manhã? É Mocotó, verdade. buchada, rabada, É, sustância, entendeu? chambaril é Isso, comida, carne com gordura, né? É o que o E povo de comia preferência, para normalmente. aguentar o dia, porque o cara saía 5 horas da Exatamente. manhã É, e voltava para almoçar 1 hora da tarde. Né? aham, é isso mesmo. Aqui no Reino Unido, eles têm umas comidas assim que são típicas de quando os mineiros desciam lá nas minas para Perfeito. trabalhar e tal. Da E Revolução Industrial. eles têm umas comidas aqui que são muito com base em carne de porco, sabe? Só que eles fazem. Aqui, eles não. Lógico, eles não têm essa percepção ainda. Mas tudo aqui é feito com pastry, que é farinha branca, que faz aquela. Tipo um pastelão, sabe? Aí eles. Sim, Não sei sim, se você já viu Cornish pastry, não sei se você conhece. É sim. um. Você conhece aquele que Conheço. parece um pastelão, né? Só que é carne com farinha, mas mesmo Muita assim é massa. muito pouca massa em relação à quantidade de carne, porque eles passavam o dia nas minas e não tinham como levar uma coisa diferente,
uma panelinha, nada. Então, esse pastry, ele é feito um pastel e porque eles colocavam no bolso Isso, exatamente. da roupa, Enrolava como se sabe? fosse. Exato. Exato. Isso é bem comum aqui. Cara, outro dia me perguntaram assim, por que francês, que come muito croissant, não sei o que lá, a maioria não é Não gordo, né? engorda. Ou não é doente, assim, não entra na lista dos países doentes. É a chamada Zona Azul, que eles chamam, então. Cara, se eu falar para você que, por exemplo, o que menos tem numa croissant é farinha, aí você fala, mentira. Ué, isso é uma croissant, a croissant, eu estou falando a croissant real. Não é essa que você comprou na padaria aqui, não. É a croissant mesmo. Ela vai 80% de manteiga. Manteiga, exatamente. A massa é dobrada em cima de manteiga, dobrada em cima de manteiga. Manteiga após manteiga. Sabe aquele craquelado da massa folhada que dá? Aquilo ali é a farinha. Aquilo é tão bom. O resto tudo é manteiga. Com manteiga. Então você pensa, exatamente. É 80% de manteiga com 20% de farinha. Então o cara está comendo, na verdade, gordura animal. Né? É verdade. Então, naquele tempo era assim. Aí hoje entra a industrialização, o croissant sai pronto do outro lado, o que menos tem é manteiga, eles substituíram por gordura vegetal. É verdade, é verdade. É porque tem que sair pronto, sai congelado. Os croissants daqui, eles são assim, bem fininhos, igual ao da França. Mas eu já comi croissant no Brasil, que é fofo, grande, alto, assim, de tanta farinha. É uma massa de pão pizza, só farinha pura. E eles têm tanta pressa que às vezes vinha crua. A massa vinha com um pedaço cru de farinha de trigo normal. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem que se ligar nas coisas. Você achar que o japonês, por exemplo, come muito arroz. Você já foi no Japão? Vai no Japão dia e procura arroz. Você não vai encontrar, filhote. Vai lá e entra numa comida japonesa típica. Eles comem peixe. Tenho várias amigas, Várias amigas minhas já foram para o Japão e voltaram decepcionados, porque a comida japonesa de lá não é gostosa como a do Brasil. Nada a ver com o sushi que a gente come. Nada a ver, cara. Nada. Então, e se eu te disser que na Índia os indianos não sabem o que é curry? Lógico que não. Isso aí é uma cultura ocidental. Trouxe lá e falou, isso aqui é de lá. Foi uma invenção da Inglaterra na época da colonização. E criou... Aqui no Reino Unido eles criaram uma comida indiana para o paladar deles, né? Exato. Então foi assim que apareceu o curry, não tem nada a ver com a Índia. Não, e se a gente for ver a história, por exemplo, os temperos que se usam nas carnes nesses países orientais, é porque lá é muito quente e na época não tinha refrigerador. O que os vikings faziam, salgando o peixe, eles faziam isso temperando a carne de carneiro, por exemplo. Então ela ficava hiper temperada. Aí todo mundo achava que botar um monte de tempero no negócio e ele ficar ali, chama de curry, tá ótimo. E não tem nada a ver com isso. Não, então, assim, às vezes a gente precisa conhecer melhor a cultura alheia. Dizer, por exemplo, que na Índia, que você tem ali 2 bilhões de habitantes e que ninguém come carne, é uma ignorância gigantesca. Que a vaca é sagrada. Lá a gente tem 200 castas. A vaca é sagrada para 2 tipos de castas. O resto todinho come carne. Sim, tem muita gente que come carne na Índia. Claro que tem, eu tive a oportunidade de ir para a Índia, porque minha irmã morou lá 8 anos, né? Que ela é médica, eu fui trabalhar lá. Então você pode falar com mais propriedade que eu. E aí, não, mas é isso mesmo que você está falando certo. Existe sim, obviamente, uma grande parte da população que é vegetariana, mas também existe uma população grande que come carne. Normalmente, entendeu? Eu comi carne lá a vida toda. Lógico que eles sempre perguntam, como é muito forte o vegetarianismo lá, eles sempre perguntam, né? Você é vegano, é vegetariano? E aí você resolve. Mas se come carne, sim. Claro. Come. E assim, claro, vai dizer que tem um monte de vaca andando no meio da pista, em algumas cidades, você vai lá, tira uma foto e fica como se fosse o país inteiro desse jeito, e não é. Né? É muito doido isso. É verdade. É a romantização, né, Diego? Que a gente faz das coisas. É igual você fala assim, eu moro na Escócia. Aí a pessoa já pensa no filme, naquele filme que o Mel Gibson fez, que você mora numas pradarias, aí um castelo, e depois de 10 quilômetros tem outro castelo. Eu falei, rapaz, você nunca foi na Escócia, não é assim. É assim mesmo. Sempre que eu falo que estou na Escócia, alguém
tem essa visão, ou então tem a visão daquele Outlander, não estava passando aí já aquele Outlander filme, é tudo bucólico, né? Tudo você tá no meio do É, mato e tal. exatamente. Aqui a gente tem o meio do mato, é aquela coisa bucólica na esquina, se quiser ir, mas tem que pegar o carro. Na cidade é cidade, Mas né? aqui Como também, eu outra moro em qualquer. Brasília, por exemplo, se eu pegar... Eu moro num Sim. lugar, por exemplo, que atrás da minha casa aqui é uma serra. Tu moras E aonde em Brasília? eu moro em Sobradinho, que é na Serra de Sobradinho, Eu né? sei, eu É. sei. E eu moro Uhum, atrás da serra, tem um condomínio fechado aqui que tem uma serra atrás da minha casa. Muito bem. uhum. Nunca fui na serra, pra você ter ideia. É, eu imagino. Não faz Eu sentido nenhum. imagino, Então, porque eu sempre morei na beira da praia e nunca ia para a praia. fui pra Eu sei o que praia. é isso. Aí todo mundo fala assim, meu É, sonho é morar na praia. Eu falei, o dia que você morar, você nunca vai na praia. E se for, você se você acostuma a senta ver de da costa pro janela. mar. É. E se você Exatamente. for com alguns amigos que chegaram, você vai sentar de costa pro mar. Você deixa os amigos olhando o É, mar. é verdade. É bem É. assim mesmo, né? Ô, Diego, me fala uma coisa, aproveitando que a gente está falando dessa parte de você se superar de alguma forma e colocar Sim. na cabeça esse mindset de sucesso, né? Como foi o teu exercício para você começar a modelar o seu corpo? Porque o seu corpo está completamente diferente. Eu conheço você de quando você era gordinho, logo no começo da sua dieta carnívora. Isso. Então, você tem feito exercícios e eu fico assim, impressionada quando eu vejo a mudança do seu corpo. Conta para mim como foi isso. Então, aquele mesmo professor gordinho que falava mal do marombeiro, Aham, eu comecei a dieta, e em 6 meses eu não fiz nada. Eu fiz a uhum, dieta carnívora de sofá. Eu comia carne igual um doido e deitava no sofá. Aí aham. você fala assim, você conseguiu emagrecer 60 quilos para você ver o tanto que eu estava inflamado, tanto que eu Sim, estava inchado, tanto que eu estava é doente, verdade. tanto que o meu Que corpo estava coisa, né? pedindo alguma coisa nutricional importante. Bom, muito bem. Aí logo depois, quem me ajudou muito, mas muito mesmo, nem me puxando o saco porque ela é minha amiga, irmã, eu chamo ela Uhum, de sobrinha, por causa do espiritismo, mas a Ana Maria, que estava aqui, uhum, ela sempre malhou, sempre, né, mudou muito o corpo. E eu digo que você precisa fazer é, exercício, precisa fazer exercício. A gente conversando, eu falei, cara, não faz sentido nenhum, nunca gostei de academia. Não é questão de gostar, é questão de otimizar o seu corpo precisa disso, uhum, você vai ser um velho e tal. E um dia postaram um negócio sobre sarcopenia. uhum, Aí eu fui ler. E minha uhum. mãe morreu quase sem conseguir andar, mas ela morreu de outra coisa, né? Morreu dentro de uma Sim. UTI, porque ela broncoaspirou Aham. um pós-operatório. Bom, mas ela era sarcopênica, ela andava com dor, e não gostava de fazer Uhum. exercício. Teve uma viagem que eu lembro que eu tive que carregá-la várias vezes. Cara, quando eu li aquele negócio Uhum. de sarcopenia, que ela bateu em mim, eu falei, rapaz, não vou deixar isso acontecer comigo, não. O que é melhor para Exatamente. sarcopenia? O melhor, musculação. Vou fazer isso. Conversei com a Ana Maria, Uhum. contratei o Bruno Pisque, que Uhum. é da nossa área. Ah, a Ana Maria tá aí. Que é da nossa Eu sei área e quem é o ainda. Bruno. Aham. Isso, eu contratei o Bruno e tal, porque eu gostei do Bruno, sabe por quê? Porque ele era daquele Aham. tamanho natural. Ele nunca botou bomba nenhuma no corpo, nunca tomou suplemento, não É sei o que lá e tal. incrível, né? Ele é Incrível muito porque... incrível o corpo dele. É. Mas também é aquele negócio, desde os 16 anos, o cara tem quase 40, tem 26 anos que o cara Uhum. malha todo dia, toda hora, Uhum. o resultado vem. Falei, bicho, quero Claro. um plano seu. Falei com ele, olha, ela tá dizendo que eu dei trabalho, também dei mesmo. E em setembro eu comecei a malhar. Cara, uma semana eu tava achando a coisa mais legal do mundo, malhar. Eu ia lá, fazia Uhum. mais assim. Olha, outro mantra. A gente vai pra academia, você olha pro lado, o cara tá com um peso maior que o seu, você fala, eu sou um fracasso. Uhum. Eu tenho que levantar um peso maior do que aquele cara. E não é assim, né, cara? O peso meu é meu peso. Não. O peso para mim é o que Uhum. eu aguento. Às vezes eu olhava um cara do Claro. lado, ele não era nem tão forte, mas ele estava com um peso exorbitante. Eu falava, cara, não é possível que eu não pego um peso daquele. E aí eu ia Aham. fazer e não dava conta, aquilo ali me frustrava, mas eu sou um cara teimoso demais da conta. E Aham. eu Aham. peguei e falei, quer saber? Vou fazer na minha, vou aumentar os pesos aqui, de acordo com a minha possibilidade e tal. E aquilo lá, uns 2 meses depois, meu corpo começou a mudar. E a mesma Ana Uhum. Maria, um dia viu Sim. uma foto minha. Ela não vai lembrar, mas eu vou lembrar. Eu postei uma foto no grupo da gente, ela falou assim para mim: olha aí, ó, um filho da puta desse aí, começou a malhar, não tem nem 3 meses, e já está começando a definir. Eu não via nada, mas ela falou, já está começando a Aham. definir. Olha o braço desse cara. Na hora que ela falou Uhum. aquilo, eu falei, nada a ver, não tô grande. Ela falou, Diego, homem é muito mais rápido esse processo. Claro. Vocês Porque por são os causa do metabolismo. sortudos.
Claro. Testosterona acima do limite, a carnívora traz isso, É. né? Uma testosterona muito alta. E aí, É verdade. beleza. Quando ela falou aquilo, eu falei, cara, tá dando certo. A olhos vistos, né? Porque eu postei uma foto, porque eu posto foto pra mim. Todo mundo acha que eu Claro. posto foto pra me exibir. Até minha mulher acha isso. Não. Mas, Mas na verdade, é a melhor forma de você continuar no foco. É você se vendo todo dia. E você só se vê e tem noção de como você está quando você vê uma foto. Porque enquanto a gente está vendo no espelho, a gente não enxerga, não Diego. enxerga. A gente não Exatamente. enxerga. É a Não foto que enxerga. E você, quando você faz o né? antes e o depois, quando a gente faz o antes e o Sim, depois, aí você fala, cara, eu tô mudando, tá dando certo. sim. Então, o que acontece? Essas minhas fotos, aí o meu corpo começou a mudar muito. Tem gente, aí a gente começou uma brincadeira, que é outro mantra fantástico meu e da Ana Maria, Aham. que é o seguinte: me acusem de bomba. Quero ser acusado de bomba. Por quê? Porque começa a malhar, o braço começa a crescer, o que É mais você ouve bomba. é: você está tomando suplemento, Tá tomando você está tomando suplemento. bomba, isso é testosterona, isso é aquilo, isso é isso. E eu sei que não estava. Mas alguém chegar para mim, ver uma foto minha e falar: você está tomando bomba? Aquilo ali era a minha bomba. E a pessoa nem sabe Aham. disso. É Aquilo lá verdade. é a minha bomba, é a minha testosterona. É Então, o que verdade. acontece? Bicho, quando começou essa história, eu comecei a malhar mais forte. Aí, Uhum. a Ana Maria, sempre mais antenada que eu, e muito, Uhum. conheceu um preparador físico chamado Felipe Piacese, que tinha um Uhum. treino mais específico um pouco. O do Bruno, cara, o Bruno transformou minha vida. E o do Piacese fez o ajuste fino que eu precisava. Aham. E aí, o que acontece? O Felipe Piacese me abraçou e falou: te amo, te quero, te desejo, vou treinar você. O primeiro, não conta isso pra ele, não, mas o primeiro treino dele eu comprei, o resto tudo ele fala: vou mudar o seu Aham. treino, gordinho. E ele me chama de gordinho até hoje, só pra me sacanear. Então, o que acontece? O Piacese, ele me afinou a coisa. E aí os músculos começaram a aparecer. Os músculos começaram a se definir um pouco mais. Eu não acho que eu estou musculoso loucamente. Não acho. Você Mas tá hoje eu assim. vejo. Mas hoje eu Você tá. brincando com a minha filha, por exemplo, eu fiz assim, ó. E o músculo saltou aqui assim. Olha que bonitinha a voltinha. Achei bom isso aqui. E aí, É vou até verdade. publicar essa foto também. O que Publique. acontece? Cara, isso tá me deixando muito feliz, essa mudança corporal. Se você me Aham. perguntar, se você me mostrasse uma foto minha quando eu era gordo e falar, você vai ficar assim em 2021, eu ia falar, mentira, eu nunca vou entrar numa academia, Aham. né? Que E aí incrível, né? outra ajuda fantástica também que eu sempre tenho de apoio, que é o DJ Surfista, com, Aham. com o seu site e com os insightzinhos que a gente conversa de vez em quando, que o cara ele é a biblioteca Ele é dele muito é pura. inteligente. É verdade. Então ele chega para mim e fala assim: Diego, você conhece tal coisa? Ele não vem, cara, o DJ é tão fantástico que ele não impõe uma parada. Ele fala assim: Uhum. você conhece tal coisa? Você já viu isso? Aí ele me manda os estudos. E ele sabe como é que eu Aham. sou. Você não me manda um Você link, vai. não, cara, que eu vou abrir o link, vou Aham. estudar o link. Depois do convite para fazer parte do Cisne Negro, Uhum. que é o documentário com o Alessandro Medeiros, Pois é, esse documentário vai ser massa. Já começaram a filmar? não, vai filmar agora em abril, vai começar em abril, final de Aham. abril, dentro do Ultraman, que vai Uhum. acontecer em Ubatuba, aqui no Brasil. Ok. Ultraman pressupõe uma corrida de 84 quilômetros, Uhum. a natação 10 quilômetros no mar e Aham. a bicicleta 480 e poucos quilômetros. E o Uhum. cara, e o Uau. Alessandro Medeiros, vai fazer isso em carnívoro. Ele está em carnívoro já há mais de Aham. um ano. Ele fez E aí o estudo ele fez uma corrida grande, não foi? Carnívora, fez 100 100 quilômetros, milhas 100 carnívoro, 100 milhas, milhas 100 dá mais ou milhas, eu menos lembro. 160 quilômetros. Ele correu Aham. 19 horas e pouquinho. Uau. Tudo em carnívora, e em vez de tomar gel de carboidrato, ele tomava caldo de osso. Olha E aí. no final, quando ele chegou na final, que parou a medição lá, ele ainda foi comemorar na praia. Eu tinha desmaiado. Ele não, ele foi comemorar na praia, estava super bem. Ou Ah, seja, ele é um ultra atleta mesmo, aham. carnívoro. Me convidou para fazer parte. Que Primeiro para legal. divulgação. Eu achei que era divulgação. Aham. Não, eles queriam que eu desse entrevista. Aquilo lá Claro! mexeu muito comigo. Eu estava lá em Salvador e eu falava, cara, como é que eu vou dar entrevista num negócio chamado Cisne Negro? Eu não me considero. Olha um mindset contrário. Eu Exato. não me considero um cisne negro, eu não sou atleta. A única coisa que eu faço é mudar o meu corpo.
Só que a mudança é tão fantástica que eu comecei lá na praia, eu comecei a falar, cara, se eles me chamaram, alguma coisa tem aí, eu vou mudar esse mindset Claro, agora. Diego. Claro, mude Não, um pouco. lógico. Sabe por quê? É o que acontece. É normal que a gente não. Primeiro, a gente não se vê da maneira que as pessoas veem a gente, né? E segundo, a gente tem essa memória limitante, essa coisa de achar que a gente nunca vai se superar, né? Exato. Não, e outra coisa, eu ia achar assim, porra, o cara corre 100 milhas e eu sou quem? Hum. Uai, eu sou o cara que pegou um cara com 142 quilos, está com 87, Porra, 5 deles e meio de músculo. Então, que você antes eu não tá muito tinha. diferente. Diego, tu estás muito diferente. Você Muito construiu diferente. outro corpo e você está de parabéns. É. E Você outra, tem outro corpo, sem bomba. sem bomba. É Imagina assim, verdade. se eu pegasse escondido aqui, sei lá, nem tem um frasco aqui, Aham. um frasco qualquer, e usasse. Ninguém ia saber. Só que o resultado ia ser muito maior do que esse, porque esse resultado que eu estou tendo é possível. Eu até brinco com a Ana Maria, chegando Uhum. lá em, em Ubatuba, que vai ser em Ubatuba, Aham. eu vou mijar num pote, num laboratório, vou falar, quero o exame, para quando falarem alguma coisa, tá aqui o exame. Ó. Zero. Uhum. Agora, o que acontece? Esse convite para ser não só o embaixador do Uhum. documentário, mas também o entrevistado dele, Aham. mudou o meu mindset novamente. Antes eu estava Uhum. malhando para minha saúde, para manter o meu corpo legal e para não voltar à condição de gordo, né? E Sim. aí, a partir daquele dia, eu mudei minha alimentação, Cássio. Eu parei de ser um Uhum. carnívoro estrito, mas que só Sim. comia carne, ovos e todos os tipos de animais, e mudei Uhum. para Diet Lion, que é só Hum. animais ruminantes, sal e água. Exatamente, eu vi você falando sobre isso. Isso. Por quê? Então, quais são os animais ruminantes que você come? Só O boi? animal que come grama, eu como tudo. Então, vaca, né, Ah, bovino, cordeiro, bode, cabrito, o que aparecer. certo. E, por exemplo, vai lá, a gente está num lugar em que tem um búfalo, por exemplo, posso comer tranquilo, ele é Uhum. ruminante. Se tiver um alce, Sim. aí, por exemplo, tem umas caças disso É, aí, opa, tem bastante. posso comer alce, carne de veado, todos esses animais eu Aham, posso. Por quê? Porque ok. a, 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 a proporção de proteína e gordura deles é muito melhor. Abaixa o nível Uhum, de ômega 6 e aumenta de ômega 3. Melhora uhum, o metabolismo, que o corpo humano é mais acostumado a isso. E por ser uhum. ruminante, eles conseguem pegar dos vegetais e grãos que comem todos os nutrientes que os vegetais Que têm, legal. quebram Uhum, aquilo e transformam em nutriente para mim, já que nós não temos as uhum. enzimas necessárias para quebrar a maioria daqueles nutrientes. Exato. Aham. E os É bois muito fazem massa. isso para nós. O porco, por exemplo, já não faz, porque ele não tem rumen. Exato. É, Então, mas o exatamente. boi faz. Aí eu notei uma melhora muito grande no meu crescimento muscular, na minha Uhum, gordura que abaixou um bocado. Para você ter ideia, quando eu comecei, um mês depois, eu tinha baixado 4 quilos, eu diminuí, eu falei, bicho, eu estou emagrecendo mais. Mas é uhum, brutal, porque você emagrece a gordura que você tem e começa a ganhar uhum. músculo. E aí, uma vez por mês, mais ou menos, ou duas, eu coloco ovos, aí também eu como 12, Aham. 15, 20 ovos, uma vez por mês, para dar um choque e volto para dar Dietline de novo. E Uhum. continuo malhando loucamente. Eu Muito. sei. Diego, me diz uma coisa. Quando você começou a fazer a carnívora, e até hoje em dia pode ser também Uhum. que tenha ocorrido, já ocorreu alguma vez, em algum momento, você pensar, eu quero um chocolate, ou eu quero, estou com vontade de comer um brigadeiro. Você Todo, teve isso? todo tempo isso acontece. O Aham, problema é que no começo, eu estou com vontade de comer brigadeiro, eu vou comer o brigadeiro, eu quero brigadeiro, mas eu não comia. aham. Porque eu era Hum, diabético, eu tinha medo de voltar à doença. sim. Essa semana eu tive com a minha esposa lá em Goiânia dando aula e a gente foi num lugar lá que é um café, uma confeitaria Aham, famosa em Goiânia, mas uma delícia as coisas de lá, eu já experimentei antes. Uma aham. delícia. Só aquele cheiro daquele lugar me fazia mal. Eu Aí já minha sei o mulher que é que tu vai falar. Tu vai falar do pastel de Belém, né? não, esse aí eu estava Não? sozinho. Esse aí eu estava Ah, ok. sozinho. Esse foi agora, anteontem. A gente estava lá. Aham, E aí minha esposa pediu lá, nem lembro o que ela pediu para comer, mas eu acho que era um bolo molhado e um aham, brigadeiro para minha neném. Cara, aquele uhum. brigadeiro ali,
O É cheiro dele incrível. e Sim. aquele negócio, e eu num café duplo. Tinha vontade de tomar café, estou Aham. lá no café duplo e tal. Então, na verdade, a vontade de comer, nós somos seres humanos. É. Vontade a gente tem o tempo todo. Vontade, a Uhum. gente tem vontade de experimentar coisas inusitadas. Ainda mais pensa nos sabores que a gente já conhece. Aí que a gente tem Exato. que vontade mesmo. Então, na verdade, é o seguinte, vontade, ela não vai acabar. Mas naquele momento ali, por exemplo, aquele cheiro me invadiu e eu nem pensei assim, poderia comer um. Esse pensamento não Uhum. me vem. A vontade vem. Certo. Porque o Aham. cheiro, eu É. falei ontem com o Hugo Casarim, o cheiro, Uhum. ele É a memória desperta muito. afetiva, né? É. E isso é uma memória Você vai muito louca que lá, você guarda. Isso, é, é. é. E É tudo para nós, impressionante. principalmente ocidentais, a gente faz em torno da mesa, se você reparar. Uhum. É Sim, tudo sim. gira em torno da mesa. Completamente. É. É, exatamente. E desde os primórdios, a mesa era a reunião de todo mundo, né? Uhum. Então o que acontece é que eu já sei controlar isso, mas a vontade vem. Agora, Aham. o pensamento de poderia comer, ele não vem mais, graças a Deus. Exatamente. Viu? Que bom. Eu vou dizer aqui publicamente, eu admiro muito você, Obrigado. principalmente, e agora mais ainda, sabendo que você tem vontade, mas consegue controlar isso. E, obviamente, a gente sabe que você é o mestre do bloqueio mental, né? Da mente Você, bloqueada. você sabe fazer isso melhor do que qualquer pessoa que eu conheça. E você está totalmente transformado. Você pode ficar tranquilo e muito, muito seguro de ser um cisne negro também. Pois é, agora que eu vejo essa mudança, e quando eu mostro antes e depois e as pessoas vêm comentar, bom, agora Uhum, depois daquele telefonema, eu mudei ainda mais esse meu bloqueio mental, porque eu preciso chegar lá em Ubatuba melhor do que eles estavam me vendo. claro. Tanto é que Uhum, o que acontece? Dia 31 agora vai ser o último dia que eu vou postar uma foto do meu corpo uhum, em riste, assim, né? sim. Mostrando músculos. Por quê? Uhum, Porque eu quero que essa memória fique e que o meu uhum. crescimento, você sabe que quando a gente para de ver e vê depois, fala, nossa, porque quando a gente Sim. convive com a pessoa, Você está ela está acostumado a ver engordando, sempre. emagrecendo, é Você normal. nem nota. Isso. No dia a dia, né? Então, se eu ficar postando É. toda hora, a pessoa Não não posso nota. não. Faz uma surpresa para todo Aí eu vou ficar mundo. 3 meses sem Uau. postar e vou chegar lá Uhum, monstruoso. Porque aí que eu vou malhar exatamente. mesmo. Porque É eu vou verdade. tirar a foto para mim, mas não vou postar as fotos. E aí eu quero É. ver assim, a reação das pessoas vai me fazer melhor. E eu já Claro. e eu já programei assim, depois de Ubatuba, um outro projeto gigantesco, dessa Uhum, vez mais introspectivo ainda, que eu já falei para o Marcelo, também não tem problema nenhum de eu falar, que é aham. o caminho de Santiago de Compostela. Eu vou fazer o caminho Menino, nós eu vou queremos fazer esse caminho. Olha, toda a turma de Marcelo, a primeira turma do curso dele, de bases do emagrecimento e longevidade, eu fiz parte dessa turma. E legal. eu convidei Marcelo numa live para fazer comigo esse caminho de Santiago, e a gente está vendo se leva muitas pessoas dessa mesma turma para fazer também. Só que não vai ser esse ano, vai ser provavelmente no ano que vem. Você vai quando? Não, ano que vem também. Eu Ah, vou ano que é? vem. Olha aí. O doutor Eurípides Bassanufo, que é o papo de reto aqui, Aham, ele aham, também sei. vai. Ele já está Aham, certo que ele vá. Muitas pessoas estão pedindo para ir e tal, mas eu ainda vou lançar isso depois. Eu quero focar aham, no Cisne Negro. Aí depois que eu claro. passar esse projeto, eu vou fazer o projeto, mas eu vou caminhar, por exemplo, os 850 quilômetros. São 29 Sim, dias, claro. É, dormindo nos albergues, tudo certinho. tudo certo. Tem que fazer como é para fazer, senão não Mando vale, figurino. É, né? exatamente. Exatamente. Ô, Vai Diego, ser muito bom. Vocês estão fico pensando muito em que feliz. mês? Qual é o mês? Olha, a gente não resolveu ainda em que mês a gente vai. Primeiro a gente vai tentar ver, oi André, a gente vai tentar ver se a gente quem pode ir, o máximo de pessoas que podem ir na mesma época, né? Obviamente, não vamos numa época de inverno, vamos numa época menos fria, porque não é todo mundo Nem que é bom ir consegue, no nem é verão bom. também, porque se o verão for muito Não, no intenso. verão eu não aguento, não. É... Não, Eu e não outra, aguento, não. a maioria também não aguenta, porque o verão muito intenso, ele lá naquele norte ali da Espanha, por Uhum, causa de uma cordilheira que tem lá, ele é muito cruel. Claro, tem gente eu que consegue, sei. não estou falando isso. Mas, Sim, assim, para quem vai pela primeira vez, é bom é. ficar no Não, a meio. Por gente. isso que eu vou em setembro, É, outubro. tu vai setembro, outubro, pronto. Você vai pegar, então.
o outono, né? Isso, É no outono. isso. Interessante. Talvez seja a época melhor, porque na primavera, se você analisar, tem dias bem quentes também, né? Na primavera. Exato. E o E, outono está e o chegando, o quente frio da saindo do Europa, calor. o quente da Europa não é o quente do Brasil, viu? É muito mais quente. É verdade, é mais É exato, diferente. exato. É. Então, pois bem, então vamos fechando aqui a nossa live maravilhosa. Adorei ter você aqui comigo. O nosso assunto não poderia ter sido melhor, porque me deu uma visão muito ampla do que quando a pessoa quer alguma coisa, mas não tem a segurança de dizer eu quero e eu vou fazer, né? Então fica Isso. mandando essas mensagens erradas para o cérebro. Para finalizar, eu quero que você me diga 2 ou 3 frases que a gente deve dizer, em vez de dizer essas frases erradas. Por qual frases a gente deve trocar para tentar atingir o sucesso que você atingiu, por exemplo? Na verdade, umas frases que me acompanham sempre. Uhum. A primeira delas é: eu sou o meu melhor hoje. Uhum. Quando eu falo eu sou o meu melhor hoje, significa que eu não estou pensando em amanhã e nem ligo para o que aconteceu ontem. Uhum. Quando eu falo eu sou o meu melhor hoje, eu estou programando meu cérebro para dar o melhor de si em tudo. Ou Uhum. seja, na live que eu estou fazendo. Porque tem gente que vem fazer live e fala, eu sei que ela vai me perguntar, eu vou falar, não, eu me preparei, eu Uhum. tenho um caderninho aqui, ó. Claro, eu Eu estava também. pensando, exatamente. Por quê? Porque eu sou o meu melhor hoje, é a primeira frase. Mas eu Uhum. acordo com a seguinte frase: fazer o que tem que ser feito. Uhum. A primeira coisa. Por quê? Porque quando eu programo minha É mente para verdade. fazer o que tem que ser feito, não interessa se eu gosto ou não gosto, se eu Você estou vai feliz ou não fazer. estou feliz, se aquilo é ou não é do meu agrado. Tem de ser feito, Uhum. eu vou fazer. Então, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Eu quase não sinto fome, se você pensar bem. Porque eu Imagino. como muito, né? Porque eu como muito. Aham. Então, se eu deixar para comer quando eu sinto fome mesmo, daqui 2, 3 dias. Eu já fiz isso várias vezes. Aham. Só que se você Eu pensar lembro bem, que você fez isso. eu faço isso direto, assim, ó. Eu estava num ponto que eu comia um dia, ficava 2 sem comer, comia outro dia. Só que eu não estava com a ideia de hipertrofiar, de aumentar os Uhum. músculos. E para aumentar os músculos, eu preciso de proteína. Sim, É o sim. construtor dele. Então, na É. verdade, muitas vezes eu como porque eu tenho que comer. Não é porque eu estou com fome, porque Incrível, é né? gostoso, porque eu tenho que comer. Então, na minha cabeça é o seguinte: tenho que fazer? Tenho. Então, eu vou fazer. Vou ficar sem café 2 meses. Vou ficar. Então, fazer o que Uhum. tem que ser feito, a primeira coisa que você tem que pensar no dia. Eu sou o Uhum. meu melhor é durante o dia inteiro, tudo que você for fazer. E uma outra frase, eu sou o meu melhor, eu vou te falar de onde eu Uhum. tirei. Acho que a gente tem Uhum. um pouquinho de tempo. Fernando Depende. Pessoa tem o Fernando Pessoa tem um poemazinho que fala assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Ou seja, olha só que Uhum. frase. Olha Põe só, o quanto és no mínimo que fazes. Ou seja, põe naquele teu cem mínimo por que você for cento fazer, em você tem que qualquer ser inteiro. coisa. Exato. Exato. Põe teu 100% lá. Exatamente. Então, o que acontece? É mais ou menos isso. Quando eu falo eu sou o meu melhor, é o meu 100% que está aqui. Uhum. E a terceira Perfeito. frase, assim, que no final do dia me carrega para o outro dia é: quanto maior a montanha, melhor é a vista, Sim, mais forte as minhas pernas. Então, verdade. repare. Então, quanto maior o desafio que você tem, melhor vai ser o resultado que você vai alcançar. E Uhum. melhor eu voltar, porque para eu poder subir, Claro. as minhas pernas têm que estar fortes. Então, eu tenho, quanto maior a montanha, melhor a vista, mais forte as minhas Mais forte pernas. você está. Perfeito, Exatamente. Diego. Perfeito. Você não podia terminar essa live com um Show de bola. ensinamento melhor. Adorei. Viu? Muito bom, obrigado. Eu Então, que gosto demais de eu conversar com você. Muito agradeço, bom. eu também. Eu agradeço demais. A gente vai fazer outras lives porque a gente tem muito assunto para conversar, Tem, tá certo? graças a Deus. E agradeço a todo mundo que estava aqui e as pessoas que ainda vão ver, porque eu vou postar essa live e a gente vai deixar salva, tá bom, meu querido? Maravilha. Muita Ótimo. sorte para você no seu cisne negro e Na vá hora. postando para a gente as coisas que a gente quer ver tudo atualizado, tá bem? Na hora, eu vou postando sim, pode deixar. Um beijo.
Outro, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, querido.